Miguel, boa tarde, bem-vindo ao Ver Mais, olha só. Boa tarde, muito obrigado, né? Feliz Natal a todos. Legal, eu acho que tudo tá valendo, né? Ainda mais as duas, então às vezes as pessoas ficam, só nós duas não vamos fazer nada. Não, tem que fazer, mesmo que seja uma pessoa sozinha. Né? Eu já introduzi o Miguel na conversa porque a gente viu aquela mesa com os pratos principais ali da ceia do Natal e ela já deu a dica que eram para 2 pessoas, deve ter sobrado comida na casa dela e na casa de muita gente, inclusive lá em casa. Na sua sobrou, Miguel? Sobrou, com certeza. O chefe Miguel já é nosso parceiro aqui do Ver Mais e é gastrólogo, formado então em gastronomia, chefe de cozinha, trabalhou duro também nos últimos dias, né, Miguel? Muito trabalho. Que bom, né? Mas muito trabalho, né? Supermercado, produção, entrega de cestas, né? De ceias, né? Inclusive. Eu perguntava para o Miguel se está mais comum, mais popular, as pessoas encomendarem a ceia, porque dá muito trabalho, né? Você tem que pensar no cardápio, você tem que enfrentar o mercado e depois com esse calorão ficar ali em torno do fogão, em torno do forno. E você tem que divulgar, tem que fazer uma arte, né? As pessoas precisam saber o que você está fazendo, então precisa comunicar isso, né? Aí vai para o supermercado, faz todas as compras, aí faz pré-preparo, né? Aves de Natal, a gente precisa deixar 24 horas marinado, então a gente já começa quarta, terça-feira, né? E dependendo da quantidade, então é muita coisa para a gente acabar fazendo, né? Então, mas dá certo e o feedback que eu tive, graças a Deus, foi muito bom. E esse ano bastante gente encomendou. Teve bastante gente que encomendou, sim. Uhum. Então, acaba sendo melhor porque você já diz, na minha casa lá vão 15 pessoas. Aí você consegue pensar se quer entrada, se quer prato principal, sobremesa, tudo certinho, né? Exatamente, é isso que a gente faz. Bem, como a gente falou, então a gente vai falar sobre reaproveitamento da ceia de Natal. E o Miguel, como um bom chefe de cozinha, ele pensou em tudo. Ele não trouxe apenas uma opção. O que você pensou pra gente, Miguel? Então, eu pensei aqui em uma entradinha, um sanduíche, uma opção que a gente, não só o almoço, né? Mas coisas que a gente pode fazer para janta, que a gente pode fazer para levar para a praia, por exemplo, quem estiver na praia, dá para fazer um sanduíche, né? Para poder levar para a praia, para poder oferecer em outros dias. Então a gente tem a possibilidade, inclusive, de congelar essa proteína, né? E aí depois trabalhar com ela novamente, porque quando a gente acaba comendo durante 2, 3 dias, acaba sendo um pouco enjoativo. Então o ideal é a gente congelar para comer nas próximas semanas, nos próximos meses. Eu vi que o Bruno há pouco fez um detalhe, ou foi o Fabinho, em um bolinho. Isso. Esse aqui também, pode ser esse bolinho aqui. O que era esse bolinho, antes de se tornar bolinho? Antes de ele se tornar esse bolinho, na verdade, é pataniscas, ele é um prato tipicamente de Portugal, eles fazem normalmente com bacalhau. Como na minha ceia não tinha bacalhau e tinha o peru, eu fiz ele com peru. Então ele é muito simples, a gente só coloca o ovo, farinha de trigo, quem tem intolerância, né, a farinha pode colocar amido de milho, você mistura isso tudo, coloca a água, né, ele vai formar uma massa, um creme e aí frita por imersão. E aí ele dá esses bolinhos que eles são bem levinhos para comer, então ele pode ser uma entradinha ou dá para acompanhar no prato principal mesmo. Porque a tal da uva passa, que é assim, tem quem ama e quem odeia. Então, Sim. Muita gente acaba usando, às vezes, no arroz e acha que isso compromete depois de reaproveitar. Dá para reaproveitar arroz com uva passa? Dá sim. Aqui, por exemplo, eu não tinha uva passas, mas eu tinha as frutas cristalizadas. Eu acho que até tem alguma uva passa perdida aqui no meio. Então, eu trouxe ele só para mostrar como ele era. E aqui o que ele se tornou, né? Olha que bolinho lindo, gente. Agora, para servir, né, num lanchinho... Exato. E ele é muito simples também. A gente coloca o ovo, a farinha de trigo, mistura os dois, deixa uma massa mais durinha. E aí, esse aqui eu fiz no air fryer. Então, muito simples, né? Ele também vai menos gordura do que nesse outro bolinho. E aqui, eu peguei os figos e fiz uma geleia com o figo que sobrou. Então, aqui a gente tem a geleia que a gente pode misturar, comer junto com esse bolinho de arroz. Olha que super dica. Eu, particularmente, adoro essa mistura, né, do doce com o salgado, Agridoce, né? é muito bom, né? Isso é uma coisa assim, Natal, né? É Natal e até um pouco da nossa cultura aqui de fazer essa tipo de combinação. Então, de entrada, temos... Pataniscas. Pataniscas. Olha que nome chique para o bolinho de arroz que a gente conhece aqui. De peru. Esse é de peru também, Isso. né? O peru desfiado. Peru desfiado, só desfia ele. E esse aqui é o de arroz. Bolinho de arroz, então com um molhinho de figo. De figo.
Então, que seriam as entradas? Essa? Isso, seria uma entradinha. Quem quiser fazer sanduíche, eu trouxe 2 opções, né? Então, a gente pode usar aqui um ciabatta, as folhas da salada que sobraram. Essas folhas são da minha salada, inclusive. E aí eu fiz uma mistura de maionese, coloquei um pouquinho de tempero, o que você tiver em casa, né? Dá para colocar pimenta, dá para colocar cheiro verde. E aí você faz um patezinho com o peru e aí pode fazer um sanduíche. E aqui, quem não quiser usar maionese, quem não quiser deixar esse peru cremoso, só desfia ele e coloca tomate, cebola, as folhas, né, alface, rúcula, e aí pode usar um wrap, né, que é esse pãozinho folha, e aí faz um shawarma. Aqui eu trouxe também um molhinho de limão, e aí ele tem também grão de bico, é o que eu tinha sobrando. Pode descrever como é feito esse processo, então, desse molhinho? Grão de bico batido, limão, um pouquinho de água, azeite, sal e ele tá feito. Patezinho super saudável, então. Isso. Uhum. E o shawarma também é um prato, tem restaurantes que só trabalham com isso, é um prato também super sofisticado, bacana para você fazer, mas é barato para produzir em casa, né? Super barato. O importante é dar uma tostadinha no pão também, né? Pode dar. Ou não, Ou não. também não precisa. Também não precisa, tá? Se eu tostar esse pão, pode ser que ele fique quebradiço, eu não consigo enrolar. Então aí eu posso tostar e aí fazer ele como se fosse um pastel, só dobrar ele no meio, né? Então se eu tostar ele, ele vai acabar quebrando. Ah, então o pessoal que de repente quer fazer um piquenique, né? Agora nessa época de férias, aproveitar a tarde lá no parque ali na subida do Morro do Mirante. Isso, levar um lanchinho também. O que mais que a gente tem? Então, aí a gente tem a outra parte aqui, né? Ah, então vamos guardar essa segunda parte para um segundo Tá momento. bom. Pessoal aí de casa, então, por enquanto, aprendeu a fazer os lanchinhos, as entradas. Então, tem prato principal ainda. E que mais? Sobremesa, né? Sobremesa. E 2 sobremesas. É formado em gastronomia, é um gastrólogo, e até ele me explicava a diferença, né? Eu achava que quem se forma em gastronomia seria um gastrônomo. Não é, né, chefe? Não é gastrólogo. Gastrônomos são aquelas pessoas que elas têm interesse em gastronomia, fazem receitas, né, leem sobre o assunto, mas não têm a formação. Quem tem a formação é o gastrólogo. E o chefe de cozinha? O chefe de cozinha é uma função que ele tem dentro, né, desse universo da gastronomia. Então, é só uma posição. Então, eu posso estar chefe de cozinha hoje, mas amanhã, se eu não estou chefiando nada, eu não sou chefe de cozinha. Que legal. E o Miguel, ele realiza diversos cursos também ao longo do ano no Shopping Miller. Então, a gente tem um @ do Miguel, segue ele lá, que de repente, né, quer fazer um curso, aprender algo diferente e muito prático. E gratuito, né? E de graça, as aulas né? são gratuitas. E de graça. No intervalo eu perguntava, e tô sentindo falta aqui da maionese, que a gente lá em casa eu também sempre faço para sobrar. Mas às vezes sobra e não sabe o que fazer. E dá para fazer o que com a maionese? Então, com a maionese, a gente consegue amassar tudo aquilo ali que tá, né, a batata, aquele creme, amassa isso tudo, coloca a farinha de trigo, o fermento para pão, mistura isso, né, como se fosse fazer um pão normalmente, sova, né, divide nas formas e aí você tem um pão de batata. Tá vendo, gente? Nada de jogar comida fora. Né? E por falar em pão, me lembra de rabanada, que é um prato também. Até o Miguel me dizia que aqui no sul não é tanto quanto em outras regiões, até no sudeste do país para cima. Mas olha só, vê se dá para dizer que isso aqui é uma rabanada. E olha que rabanada linda. Mostra aqui, Bruna. Tô ansiosa para comer essa rabanada. E é feita do quê, Miguel? Então, essa rabanada, em vez de a gente fazer com pão, que é o tradicional, né, um pão amanhecido, aqui eu fiz ela com panetone. Então, normalmente a gente ganha, né, panetone em cesta, é muito panetone, né, o tempo todo. Então, para a gente não ficar comendo só ele, né, em si, a gente pode cortar ele e aí passa no ovo, açúcar, canela, coloca isso na frigideira, frita dos 2 lados, né, e depois passa de novo no açúcar e canela e tá pronto. Aí você pode finalizar com o que você quiser. Pode comprar fruta cristalizada ou pode até tirar antes do panetone? Então, dá para tirar também, né? Eu já tinha ela separadinha lá, então já coloquei aqui, mas a gente pode colocar outras coisas, né? Se tiver cereja, né? Se teve cereja na ceia, pode colocar uma cereja. Se tiver a própria nata, pode finalizar ele com nata, que fica bem gostoso também. Apetitoso, tô louca para provar, mas eu acho que eu pulei uma etapa, porque tem o prato principal. E, gente, o tradicional risoto, né? Então,
Lá na minha família a gente acabou fazendo costela, né? Então, costela sempre sobra. Em vez de a gente fazer um carreteiro, dá para fazer o risoto. Então, eu tinha lá sobrando um pouquinho de arroz, peguei esse arroz e aí fui fazer um risoto de costela. Então, as carnes, elas são muito interessantes para a gente poder desfiar elas, né? Todas as proteínas de porco, né? A bovina, suína, as aves, a gente desfia e a gente consegue trabalhar com isso fazendo vários outros pratos. Com licença, eu tô vendo que ele tá super cremoso também, né? O que mais tem, assim, para deixar ele tão cremoso? Precisa ser aquele arroz arbóreo? Ou pode ser arroz que também sobrou? Não, pode ser um arroz que sobrou, inclusive o arroz que sobrou ali da ceia. Eu utilizei o que eu já tinha ali disponível, né? Então aqui eu fiz com o arroz arbóreo e aí você coloca, né, cebola, alho, frita ali essa carne desfiada, coloca o arroz, vai colocando água até ele ficar bem cremoso, manteiga, finaliza com queijo. O queijinho então dá essa cremosidade. E, gente, Exato. é a apresentação do prato também. Olha, ele teve esse capricho, então, de colocar um pouquinho da carne desfiada por cima. O cheiro verde bem picadinho também fica super bonito, né? Isso. E esse outro pratinho aqui do meio? Então, esse é o seguinte, tinha arroz branco, o que a gente pode fazer? Bate esse arroz com leite no liquidificador, ele vai virar uma pasta. Essa pasta você pode agregar ou amido de milho, ou farinha de trigo, ou a farinha de trigo, a farinha de arroz, qualquer uma das farinhas, né? E aí você vai fazer um nhoque. Então você abre como um nhoque, né? Aquelas cobrinhas, corta e cozinha normalmente. E aí eu tenho um nhoque feito de arroz. Como eu tinha disponível também o molho de queijo, que a gente fez massa com molho de queijo, então eu aproveitei esse molho que sobrou um pouquinho, salteei esse nhoque e coloquei o molho em cima desse nhoque. A Tiane, que é a nossa diretora de imagens, ela pega de novo a maionese e eu ia explicar, Tiane, para você e para o pessoal de casa, que não dá para ver tão bem por causa do molho, do acabamento do queijo, mas é o nhoque, são bolinhas de nhoque, na verdade, isso aqui. Por isso que eu estava esperando o Miguel terminar de falar, para explicar, então, que é um nhoque surpreendente, então, feito com o que mesmo? Com o arroz. O arroz que sobrou, né? Olha só. Então, assim, nhoque... Assim, eu já tive algumas experiências no mercado de comprar e não tinha aquele gostinho de nhoque, né? Aquele gostinho de nhoque de mãe de casa. Então, você pode fazer em casa e super econômico também. Super econômico, porque você já tem uma boa base e ele rende bastante, né? Então, aqui eu tenho aí 2 colheres, eu consegui fazer... Lógico que eu fiz muito mais, aí foi umas 2 xícaras, mas ele rende bastante, né? Perfeito. E por fim, e não menos importante, muito aguardada a nossa sobremesa. Então, normalmente a gente também compra fruta, né? Enfeita a mesa, deixa as frutas lá. Então, a gente tinha as ameixas, né? Um ou outro comeu, mas elas sobraram. As frutas assadas, elas são uma sobremesa muito refinada, muito bonita também e gostosa. Então a gente assa isso. Eu assei na air fryer, mas dá para assar no forno e dá para fazer na frigideira também. Você vai assando ou grelhando essas frutas até começar a caramelizar. Então ele dá esses pontinhos meio que queimados aqui. É importante manter isso, então. É importante ele ser meio queimadinho. Esse que é o interessante, porque é o açúcar da fruta caramelizado que vai potencializar esse sabor. Então aqui a gente tá com ela fria, mas o ideal é a gente comer ela quente. E aí eu coloquei também um pouquinho de nata junto aqui, umas folhas de hortelã e é isso. Agora, Miguel, eu até vi nas redes sociais, né? Esperta foi a minha mãe, que comprou o peru no começo do ano, comprou um Chester e pagou R$29 o quilo. E aí eu achei engraçado e achei inteligente, porque às vezes a gente não tem espaço, né, no congelador para realmente manter por tanto tempo, mas realmente a diferença, porque agora, a partir de agora, a tendência é cair o preço, né? Porque teve gente que pagou R$100 no quilo. Sim. Então, agora, a dica, né, que eu dou para as pessoas é que dá para comprar, sim, esse peru, essa ave, manter no congelador e, se quiser ainda assar ela, fazer isso de desfiar essa proteína, separar em pacotinhos, ainda pode aproveitar durante o ano ou pode até no final do ano que vem fazer essa proteína, porque ele vai ser marinado, ele vai ficar ali com vinho branco, né? Se você fizer marinado com vinho branco, então não tem problema nenhum, a carne não vai ficar dura, ela não vai ficar ressecada, o segredo é marinada. E é importante congelar agora, porque senão você vai olhar para aquilo daqui amanhã ou depois já vai estar enjoado e vai desperdiçar. Pagou super caro, dedicou horas ali do seu tempo para preparar aquele peru, aquele prato, não vale a pena jogar fora. E se tem algo também que o Miguel é especialista em combate ao desperdício. Miguel, tô louca para provar
um dos bolinhos aqui, queria provar tudo. Mas enquanto eu provo, então você podia falar então dos teus projetos e dessa tua vocação, digamos, para atuar nessa área, no combate ao desperdício, também a projetos que se dediquem a famílias em vulnerabilidade social. Isso. Desde a universidade mesmo, eu entrei num projeto chamado Sabor de Sobra, e nesse projeto ele abriu todas essas portas, né? Ele fez eu ter um novo olhar para a comida. Então, antes de você pensar em finalização, em pensar em ser um chefe de cozinha, em fazer coisas maravilhosas, eu acho que é interessante a gente saber que a gente consegue cozinhar com sustentabilidade. E isso não quer dizer você só usar coisas naturais. Quer dizer você realmente não ter desperdício, você aproveitar o máximo possível todos os excedentes, tudo a gente consegue aproveitar, né? E aí, com isso, eu acabei, né, naturalmente, fazendo oficinas, dando aulas, né, de como fazer esse aproveitamento, consultorias, criando novos produtos. Então, isso meio que desenhou a minha carreira até hoje. E aí, inclusive, alguns lugares que, né, chamam a gente para poder desenvolver algum produto com algum excedente que eles têm de produção. Então, aí a gente vai lá, estuda, vê como é que faz, o que poderia ser feito, quanto que isso vai custar de venda para o mercado. Eu estou aqui vendendo a tua rabanada, porque realmente está uma delícia. Eu adoro panetone, mas dá para fazer com chocotone, com o que tiver em casa, Qualquer né? um deles, até com pão, né? Se sobrar algum pãozinho, faz com pão. Mas aqui a gente fez com panetone, que também é bem saboroso. Delícia. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado Obrigada também. por se dispor a vir aqui, né? Depois do Natal, trazer essa variedade pra gente. Vou repetir, quer seguir o chefe Miguel? Tiane, a gente tem o arroba dele para colocar ali na tela? Miguel, qual é? É Miguel HL Neto. Perfeito, bem fácil então. Mais Bem uma vez, fácil. obrigada. Obrigado também. Olha,